Que alegria, está começando mais um programa Conexão Empresarial aqui no canal Viver Brasil. O programa Conexão Empresarial nasceu há alguns meses atrás, ele vem a partir do evento Conexão Empresarial, que nasce lá em 2009 e desde então tem o objetivo de discutir, debater, apresentar conhecimentos que realmente façam a diferença na vida das pessoas. E até então o formato era como evento, para determinadas pessoas, para aquele grupo que participava daquela conexão empresarial. E desde 2022, exatamente em janeiro desse ano, que a gente começa o canal Viver Brasil e leva a nossa programação para Belo Horizonte, para Betim, para Contagem, para Nova Lima, para Sabará, para Juiz de Fora, para Governador Valadares, para Ipatinga, Uberaba, Uberlândia, a cada cidade que acompanha o programa aqui no canal Viver Brasil do YouTube. O nosso muito obrigado e o compromisso de realmente levar programas e iniciativas que possam fazer a diferença na sua vida. E hoje o Conexão Empresarial tem a oportunidade de conversar com uma das pessoas que certamente mais tem conhecimento corporativo, mais observou empresas realmente dando certo em Minas Gerais, em Belo Horizonte e no Brasil. Uma alegria muito grande estar te recebendo aqui, meu caro Afonso Rocha. O Afonso Rocha, ele é formado em administração de empresas pela Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais. Exerceu o cargo de superintendente de operações e mercado do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC Minas Gerais, pelo período de 3 anos e meio. E também de superintendente executivo do Instituto Estrada Real, pelo período de 2 anos e meio. Passou pelo Sebrae Minas Gerais entre 1986 e 1999, no cargo de diretor superintendente, voltando a exercê-lo, vários anos depois, em 2007, até o presente momento, chegando em seu 4º mandato. Possui vasta experiência como consultor de empresas, instrutor e palestrante de temas ligados à gestão de negócios e empreendedorismo. É uma alegria, meu caro Afonso, estar te recebendo aqui no Conexão Empresarial, ciente de tudo isso que você já passou, já observou e certamente aprendeu. Mas antes de falar do seu momento como Sebrae, como dirigente de uma instituição tão importante para nós, mineiros e brasileiros, eu queria, obviamente, entender um pouco do Afonso. A idade do Afonso, de onde que ele vem, onde é que você nasceu, como é que você se formou nos seus primeiros passos. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua, bem-vindo ao Conexão Empresarial. Muito obrigado, Gustavo, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho 61 anos de idade, sou nascido e criado até os 15 anos numa cidadezinha próxima a Viçosa, chamada Cajuri, uma cidade de 4.000 e poucos habitantes, e nasci e fui criado no meio rural. Meu pai era lavrador, minha mãe era doméstica, e um número grande de filhos, nós somos 12 irmãos, então você imagina que para o meu pai foi bastante desafiador criar essa família, né? Mas meu pai tinha 2 princípios básicos, né? Ele achava que tinha que colocar alimento na mesa e estudar os filhos. E para estudar os filhos, ele fez tudo que foi possível. Né? 12 irmãos. 12 irmãos. Inclusive, contar com a ajuda de parentes, de amigos, né? Eu tive a oportunidade, durante a minha vida, de morar na casa de irmão, morar na casa de tia, morar na casa de amigo. Quando eu fui estudar na Universidade de Viçosa, eu fui estudante bolsista, então eu trabalhava nas horas vagas, estudava, trabalhava. Então, assim, criou-se uma família de filhos muito unidos, mas ao mesmo tempo muito cientes de que tinha que dar muito duro para conquistar as coisas na vida, né? Então eu diria para você que as coisas não chegaram fáceis para mim. Então, assim, eu costumo brincar, as pessoas às vezes falam comigo assim, eu acho que você é um cara de muita sorte, né? Eu falo, engraçado, rapaz, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Como é que chama a cidade? Cajuri. Cajuri. E aí, como é que foi a formação inicial? Você morou lá até quando? Eu morei lá até os 15 anos, né? Porque até pelo fato de meu pai não ter condições de pagar uma escola particular para mim na cidade mais próxima, que era Viçosa, eu fui estudar num colégio interno, em Rio Pomba,
E aí eu fiz o ensino médio técnico agrícola. Até por uma questão de que também eu fui criado no meio rural, eu tinha um gosto muito grande, ainda tenho. Eu diria para você que um dos hobbies meus é fazenda, chácara, sítio, eu gosto muito da roça. Mas aí eu fiz o meu ensino médio técnico agrícola. Depois, por uma questão de proximidade de Rio Pomba com Juiz de Fora, eu fiz exército em Juiz de Fora, fiquei 1 ano no exército. Morei num colégio interno 3 anos, depois morei no quartel 1 ano como internado, eu chamava Laranjeira na época, né? E aí, saindo de Rio de Fora, como durante o período do exército eu estudei muito, e aí eu comecei a estudar muito, por influências de amigo, do meu primo que fazia administração em Viçosa, comecei a ler muito material sobre Harvard, sobre MIT, e sobre material mesmo que já surgia de... 40 e tantos anos atrás, lá em Juiz de Fora. Exatamente. E aí MIT, exato, Harvard. Tinha as publicações de Harvard que eu comecei a ler, e também o curso de administração já começava a ser falado de Michael Porter, de Peter Drucker, de Philip Kotler, que são os nossos papas da administração. E ali eu não tive dúvida, terminei meu exército em 1980, em 1981 eu estava dentro da Universidade de Viçosa fazendo meu curso de administração e fazendo uma escola federal. Fui um aluno assim, bastante dedicado, porque sabia que eu tinha pressa, né? Não dava para ficar enrolando lá e achar que eu era estudante, simplesmente eu estudava, mas eu estava num processo de formação da minha carreira, eu queria conquistar coisas na vida, né? Eu queria, inclusive, dar alegria ao meu pai de mostrar que eu tinha um diploma de curso superior, né? Então, assim, foi um dia muito feliz para mim, muito feliz o dia que eu passei no vestibular, porque é muito competitivo, muito concorrido na época, passar numa universidade federal, principalmente em Viçosa, mas principalmente no dia que eu peguei o meu diploma e entreguei ele na mão do meu pai. Eu acho que ele ficou realmente muito feliz, porque ele me ajudou muito, me entregando valores, princípios éticos e morais para a vida, que eu carrego como talvez o maior patrimônio. Você imagina que um pai que cria 12 filhos não deixa patrimônio físico, né? Ele deixa, são valores. Eu acho que isso meu pai deixou muito forte. E eu tive a honra de, ainda ele em vida, entregar para ele esse diploma e poder agradecer por tudo que ele me ensinou. Antes da gente avançar mais, eu queria entender um pouco mais sobre essa formação. 12 irmãos. Quem está assistindo aí hoje, 12 irmãos é praticamente impossível. Impossível. 12 irmãos, 30, 40, 50 anos atrás, ainda existia uma fluidez maior. Como é que foi essa relação familiar de formação? Vocês viveram conjuntos? Vocês acabaram se separando por conta de localidades? Como é que foi a formação, vamos falar até depois da faculdade? Eu sou filho de... Meus pais são descendentes de portugueses, né? Tanto parte de pai quanto parte de mãe. Então, assim, você tem aquela tradição de família portuguesa, ficar ali muito juntos, almoço ao domingo numa mesa grande, com o pai sentado à cabeceira da mesa, aquela coisa toda. Você se lembra disso com clareza a vida toda? Muito, muito. Eu lembro de todos os meus irmãos em casa, né? Só que num determinado momento, meu pai, que tirava todo o sustento da fazenda, não, de um sítio que a gente tinha, ele percebeu que ficou realmente difícil para ele. Então, o que ele fez? Ele vai para a cidade, arruma um emprego na prefeitura da minha cidade, e nesse momento os irmãos mais velhos, que na verdade é o seguinte, o estudo para a gente, quando, por exemplo, o meu irmão mais velho, que hoje está com 77 anos, ele, naquela época, 8ª série de ginásio para ele era quase como se fosse uma faculdade hoje. Então ele começa a trabalhar na Uzi Minas e depois ele faz curso técnico, trabalhando na Uzi Minas. E os mais velhos, isso aqui é muito interessante, né, de uma família tão grande que tem essa consciência do coletivo e do ajudar mutuamente. Os mais velhos que foram saindo começaram a ajudar em casa. Então, por exemplo, o meu estudo, boa parte das minhas despesas quando eu estive fora de casa, não foi meu pai que proveu, foram os meus irmãos que me passavam dinheiro. Eu lembro que, por exemplo, o terno que eu usei na minha formatura na Universidade Federal de Viçosa foi um terno que o meu irmão me emprestou. Então, assim, eu sou o 9º filho de uma família de 12, né? Então, eu até costumo brincar que eu falo assim, eu não fui um dos que sofreu mais, né? Os mais velhos, obviamente, mas assim, muitos, depois que saíram de casa, eu tenho uma irmã, por exemplo, que fez curso superior depois que ela já estava casada, ela fez pedagogia. Então, assim, existe um senso na família. As minhas irmãs todas praticamente são formadas em colégios normais que viraram professoras depois. Então, as minhas irmãs todas foram professoras.
E nós, irmãos, alguns fizeram curso superior e outros fizeram curso técnicos, mas num momento em que o curso técnico era muito valorizado no mercado. Então, assim, a família hoje, para nossa alegria, nós decidimos, com a morte do meu pai e da minha mãe, a gente decidiu não vender a propriedade onde nós nascemos e fomos criados. Então, hoje, para você ter uma ideia, somos 10 irmãos vivos que pagam um condomínio mensal e mantém esse sítio ativo, funcionando, para que a gente possa, pelo menos 2 vezes por ano, reunir toda a família lá. E olha que eu tenho sobrinhos que moram nos Estados Unidos, eu tenho sobrinha no Japão, eu tenho sobrinha na Europa, tem gente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Guarapari, em Viçosa, ou seja, a família está por todo lado. Mas é uma família muito conectada, cara. É uma família legal muito escutar isso. É muito e conectada. Legal, porque essa não é uma realidade convencional aí, não. Nós sabemos que, assim, e é como toda família, né? A gente tem aqueles conflitos familiares, e quando a gente fala, por exemplo, até de política, né? Hoje em dia eu falo assim muito assim, não pode falar de política na família porque o Brasil está polarizado e as famílias também estão. Mas na minha família nós temos correntes políticas distintas, mas nem por isso a gente deixa de ser unido, sabe? É aquela coisa do irmão que se importa com o outro. Então a gente está sempre querendo saber o que o outro está fazendo, precisando de ajuda, a gente está sempre ajudando, porque isso foi um pouco do espírito que a gente nasceu e foi criado. Essa formação colaborativa, você acha que tem valor hoje na sua função como gestor? Olha, tem. Está entendendo a pergunta? Tem sim. Eu sou um gestor que talvez, se você me perguntar assim, qual que é o seu ponto forte do seu estilo de gestão? Eu acho que eu exerço um estilo de liderança muito humanizado. Que vem muito dessa sua formação familiar. Minha formação familiar, sabe? O meu pai era um cara muito firme, muito enérgico, que ele tinha que ser, não poderia ser frouxo, regendo uma orquestra de 12 integrantes, que é a família de 12 filhos, mas ao mesmo tempo um cara muito carinhoso, sabe? Ele sabia ser firme na hora que precisava, mas ele era muito carinhoso, aquele pai que dava banho no filho, mesmo tendo que trabalhar fora, aquele pai que ajudava a esposa. Isso nós estamos falando de coisas há 30, 40 anos atrás, que era uma sociedade absolutamente machista, né? Mas ele ajudava a minha mãe em todas as atividades. E o que ele fez? A família trouxe isso para dentro de casa. Hoje, por exemplo, todos nós, filhos, cozinhamos, todos nós sabemos fazer as atividades domésticas, porque isso a gente inspirou no pai. E quando eu trago isso para dentro da empresa, eu tenho uma capacidade assim de saber fazer gestão pelo aspecto técnico da gestão, mas eu tenho um cuidado muito grande de olhar para as pessoas. Você não faz gestão hoje na empresa se você não tiver cuidado com as pessoas. Se as pessoas não estiverem bem, certamente a empresa não estará bem. Então, assim, gestão é gestão de pessoas. Isso eu falo muito onde eu trabalho hoje, que é no Sebrae, e eu falo isso muito para os meus gerentes. Gerente existe para cuidar de gente. Porque os processos hoje são muito mecanizados, né? Antigamente você tinha que ter relatórios em meio físico, mas hoje esses relatórios estão todos na internet, nos computadores. Agora, uma coisa que não vai mudar nunca é a necessidade que você tem de saber que você administra pessoas. Você é um gestor de gente, em qualquer lugar que você estiver. Pode ser o gerente financeiro, ou gerente de marketing, ou gerente de RH, esse cara é gerente de gente. Sim. Se ele não souber reger essa equipe, certamente ele vai ter problema no clima da equipe dele. Afonso, hoje o Sebrae certamente é uma instituição fundamental para o desenvolvimento econômico do país. Não apenas desenvolvimento econômico, social, institucional. O Sebrae permeia aí por vários ambientes das iniciativas do setor produtivo que fazem o procedimento avançar, como nação, via de regra. Conta um pouquinho dessa sua formação dentro já do Sebrae. A gente entendeu aí que você vem de uma cidade pequenininha do interior, se forma em Juiz de Fora, em Viçosa, e a partir daí vai galgando novos espaços. Como é que você entra no Sebrae? Como é que começa a sua história ali? E aí depois eu vou te perguntar sobre as formações prioritárias que você teve nessa primeira etapa de Sebrae. O Sebrae, para mim, foi praticamente o meu primeiro emprego. Eu tive uma rápida passagem pela Uzi Minas, mas o Sebrae foi praticamente o meu primeiro emprego. E eu fui um funcionário de carreira no Sebrae. Eu entrei numa época em que, para você ter uma ideia, eu trabalhava numa área chamada, eu era um técnico de programa de desenvolvimento,
O Sebrae na época tinha, ainda na época do SEAG, né, que antecedeu o Sebrae, nós tínhamos um convênio com a Secretaria de Trabalho e Ação Social, então eu fiquei praticamente um ano trabalhando no Vale de Jequitinhonha. E viajava toda semana, numa época em que o Vale não tinha, depois de Diamantina, não tinha um metro de asfalto. Era tudo chão. Então eu pegava um ônibus em Diamantina meia-noite, chegava às 6 horas da manhã de Minas Novas. Tudo chão. Então assim, ali a gente não só dava aula e orientava os empresários do meio urbano, mas também fazia mapeamentos de microunidades de produção no meio rural. Foi uma experiência fabulosa que eu adquiri, de relacionar com comunidades carentes, que é uma coisa assim que também faz parte da nossa realidade, né? E eu fui galgando posições dentro do SEAG. Eu entrei em 86, em 88 eu fui convidado para assumir uma gerência do escritório regional de Itabira, que ainda na época do SEAG tinha um escritório regional em Itabira. Depois, na criação do Sebrae com S, que é essa instituição que a gente conhece hoje, que houve ali na virada de 90 para 91, eu vim para uma gerência em Belo Horizonte. Então o Sebrae é SEAG até 1990. De 72 até 1990 é SEAG. Uhum. O Sebrae, que está fazendo 50 anos, é porque em Brasília já existia o Sebrae com C, que era o Centro Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E nos estados não era Sebrae, nos estados era SEAG. Aí tinha esse mesmo espírito. Uhum. Só que antes era público, era ligado a governos, e de 91 para cá se tornou uma entidade privada. Então, na mudança de SEAG para Sebrae, eu assumi um escritório de Belo Horizonte e em 94 eu virei diretor. E em 97 eu virei superintendente. E em 99, para quase 2000, eu saí do Sebrae. Mas fiz carreira dentro da instituição. Então você começa em 86 e vai até 2000. 2000. Okay. Aí saí como superintendente. Nesse momento de 86 a 2000, quais foram os momentos mais importantes do seu entendimento em relação ao que você estava fazendo ali e o que poderia ser feito a partir dali, nesses 14 anos? Claro, claro. Quando você assume uma função primeiro que o desafio foi encarar novas atividades logo na chegada. E você estava começando ali também, 86? 86, eu estava Bem iniciante. Bem iniciante. Então, assim, eu tive bons professores, que eu acho que é uma coisa muito interessante para quem está começando na vida profissional. No próprio SEAG? No próprio SEAG. Eu aprendi muito cedo que você tem que ter humildade para carregar a pasta de quem sabe mais de você, sabe mais do que você. Então, assim, por muitas vezes, um colega meu que estava dando uma aula, por exemplo, sobre capital de giro, gestão financeira ou marketing, eu sentava no fundo da sala e ficava assistir a dar aula, para ver como é que era a didática dele, para ver qual material que ele utilizava, como é que ele rompia o grande desafio que é a dúvida dos alunos. Você tem alunos de perfis distintos, aquele que questiona mais, aquele que te cobra mais. Então, assim, foi um período de muito aprendizado. O grande desafio de assumir o primeiro cargo de chefe, né, de gerente, que foi Itabira. Então, assim, eu fui para Itabira... 88? 88, né? Você tinha o quê? Eu de idade? Tinha 26, 27 anos por aí. Ok. Né? E, então, assim, inclusive foi uma data, obviamente, marcante em 88, porque é a data de nascimento do meu filho, né? O meu filho mais velho. Eu tenho 2 filhos. E, então, eu estava... Um nasce em 88? Um nasce em 88, o outro nasce em 89. Um atrás do outro. 1 ano e 4 meses a diferença dos dois, mas eu tenho 2 filhos. E aí... foi a primeira grande experiência de ser chefe, porque na verdade não é simples ser chefe no Sebrae quando você vai para um escritório regional. Porque eu costumo dizer que o gerente de escritório do Sebrae, ele é quase um superintendente, porque lá ele relaciona com o prefeito, ele relaciona com as lideranças locais, ele trata diretamente com o cliente, e na época tinha uma característica que hoje inclusive não é necessário mais, é que pelo fato de nós termos naquela época muito pouco recurso, eu era o gerente, que tinha que administrar a equipe, mas eu vendia e eu dava aula. Eu ia para a sala de aula dar os treinamentos também, porque nem sempre a gente tinha recurso para contratar um instrutor para fazer aquela matéria. Então, assim, pela minha formação, eu sempre gostei muito da área de custos, da área de marketing, então eram áreas que eu estava sempre em sala de aula, mesmo já sendo o gerente da unidade. E aí, digamos que o grande desafio para mim depois foi o cargo de diretor. Porque, cara, quando você já foi quando? Diretoria assumi em 94. Aí já no Sebrae com S. Quando você assume um cargo de diretor numa empresa, primeiro que você alça uma condição de topo da pirâmide hierárquica da empresa.
E nessa hora, eu comecei a perceber, primeiro, que vários pares meus desejavam aquela cadeira que eu estava assumindo. Então, não é tão simples assim, você ser distinguido pelo seu presidente, no caso, na época, o presidente do Sebrae, que me chamou e me promoveu a diretor. Você ser distinguido é um prazer muito grande, cara. Você sente uma realização profissional muito grande e, principalmente no meu caso, eu falei, puxa, eu entrei nessa empresa em 86 e em 94 eu virei diretor dela, né? É algo realmente muito, muito importante para a minha carreira profissional. Mas, por outro lado, a primeira coisa que eu tive que administrar foi o inconformismo dos meus pares, porque todos eles achavam que estavam mais qualificados para estar naquela cadeira do que eu. Né? Então, a primeira grande prova é você provar para eles que você merecia estar naquela cadeira. Né? Uhum. E na hora, e outro detalhe, eu era muito jovem, cara. Eu tinha, Eu tinha talvez 32, 33 anos para ser um diretor de uma empresa como o Sebrae Minas. Né? E aí eu tenho que te confessar, é um peso absurdo, porque é o peso da responsabilidade, é o peso da expectativa, porque a tendência que o mercado olhar para você é de falar o seguinte, poxa, esse cara é diretor dessa empresa, então ele sabe muita coisa. E você não sabe tudo, sabe? Você tem que, talvez esse seja o aspecto mais importante. Eu acho que essa humildade que o executivo tem que ter é que faz, eu acho, que a pessoa realmente crescer na vida, porque você tem que sempre pensar que você não sabe tudo. O dia que você acha que você sabe tudo, a arrogância toma conta de você e você começa a fazer bobagem. Né? Então, assim, eu diria para você que o peso para mim foi muito maior quando eu assumi o cargo de diretor técnico do que quando, em 97, eu fui alçado à condição de superintendente, que é o topo da pirâmide da hierarquia do Sebrae. Ali eu acho que eu já estava um pouco mais preparado do que eu estava para sair de gerente e chegar a diretor. Então, assim, essas histórias, para mim, elas são muito, muito marcantes, porque é literalmente um pouco daquela coisa assim, cara, não fuja do desafio. Para mim foi um grande desafio sair de técnico e ir para a gerência de um escritório regional em Itabira. Mas eu falei, puxa, está na minha hora, é a minha vez, então vamos lá. Quais as precauções que você sempre teve para não escorregar tanto? Eu sou muito Caxias, cara. Por exemplo, eu nunca entro de cara lavada nas coisas, sabe? Eu sempre me preparo muito. Se eu vou fazer uma palestra, eu me preparo até hoje, sabe? E tem uma coisa que a gente ouve muito dos artistas, né? Assim, quando você tem que fazer uma exposição, igual às vezes eu faço palestras, eu tenho que me posicionar em determinadas reuniões, é aquela coisa da vantagem de você sentir um certo friozinho na barriga. Isso é muito positivo. Sim. Relaxamento total é um perigo muito grande. Então, assim, eu estudo muito, eu gosto de ler, eu gosto de me atualizar, eu estou sempre conectado com notícias, porque quando você é alçado a uma condição que eu estou hoje, você acaba sendo, de fato, um formador de opinião, como muitos outros que existem por aí afora. As pessoas têm uma expectativa de te ouvir e, às vezes, as pessoas, eu sinto que me dão uma importância a mim que nem eu mesmo percebo, né? Então, assim, voltando de novo, né, o estilo do meu pai lá, né? A questão de você ter essa sensibilidade de respeitar o outro é você valorizar o interlocutor em qualquer circunstância. Não desmereça ninguém. E faz isso você valorizar todos os contatos. Por mais simples que a pessoa seja, né, se é que pode se chamar assim, por mais importante que seja o contato, mas você está sempre necessário que você esteja respeitando o seu interlocutor, porque você aprende o tempo todo. Então, assim, eu acho que a questão é aprender constantemente. Nesses mais de 30 anos de Sebrae, no decorrer aí de toda a vida, acredito, então, que você teve aí alguns momentos muito específicos. Claro. Entendo que, óbvio, o seu início foi quando você começou a jornada, e entendo 2 momentos aí muito específicos, que foi quando você assumiu a diretoria técnica e depois como superintendente. E tem a minha volta também em 2007, né? Essa nós vamos chegar aí daqui a pouquinho. Para finalizar esse bloco aqui, que a gente só tem mais uns 2 ou 3 minutos, eu queria focar nesta questão do momento ali que você vai assumir a diretoria técnica e percebe que não era só você que poderia assumir,
e ver que tinha vários outros ali querendo o seu mesmo espaço, ou aquele mesmo espaço. Como é que foi esse movimento aí? Como é que foram os cuidados que você teve naquele período para não piorar ainda mais a sensação que tinha? Bom, você tem que ser diplomata por um lado e firme por outro, né? Porque nessa hora tem várias pessoas que de fato torcem por você, que vêm para o seu lado, que querem te apoiar incondicionalmente em qualquer circunstância. E tem aquelas pessoas que você... É um pouco daquela coisa do espectador e do autor, e do protagonista mesmo que tem dentro da empresa, né? Tem aquelas pessoas que fazem de conta que estão te apoiando, mas no fundo elas estão um pouco enciumadas com aquela posição. E eu vou confessar para você, pelo menos 2 pessoas que eu tive que deparar com essa situação assim, a hora que você começa, que as pessoas estão começando a te questionar, é a hora de você usar, de fato, nessa hora não tem outra saída, é usar da autoridade mesmo. Eu tive a oportunidade de sentar individualmente com todas essas 2 pessoas dentro de uma sala de portas fechadas e falar o seguinte: meu amigo, sinto muito, mas eu sou o diretor. E agora você vai ter que me respeitar. Se você achar que esse ambiente é possível de ser relacional, tudo bem, nós vamos caminhar. Se não, sinto muito, mas você vai ter que sair daqui, porque é sair dessa empresa. Porque eu não pedi para ser diretor. Eu fui convidado e provavelmente eu fui convidado pelos meus méritos. E me desculpa, mas não vai ser você que vai impedir de eu exercer a minha função de diretor. Ou seja, aí você estava colocando... Claro, condição. A mão na mesa. Lógico, e tem que ser. Sim. Porque eu aprendi uma coisa quando nós fizemos um trabalho de cultura no Sebrae, que até com a consultora Betânia Tanuri, que foi o seguinte: a empresa, você tem o espectador, toda empresa tem. O espectador, que é aquele cara que fica sentado na arquibancada só assistindo, não contribui. Esse cara você tem que mirá-lo, porque esse cara não serve para estar nessa empresa. Você tem aquele cara que é o ator, que ele meramente interpreta um papel. Aquela pessoa é uma pessoa perigosa porque às vezes ela está fazendo de conta que está te ajudando, mas no fundo ela não está te ajudando. E tem aquele cara que é o protagonista. O protagonista é aquele cara que veste a camisa, que tem espírito de dono, é aquele cara que sente que ele vai ajudar a empresa a crescer, porque se a empresa crescer, ele cresce junto. Essas pessoas você tem que ser potencializadas. Então, comece a observar essas pessoas, porque o indivíduo, você tem que dar oportunidade, e eu sempre faço isso, eu sempre dou muita oportunidade para as pessoas, mas eu já demiti muita gente, né, durante a minha vida profissional, fiz demissões muito pesadas, muito desafiadoras. Para um executivo não é simples demitir. Às vezes as pessoas falam assim: a posição de quem está sendo demitido é pior. Não imagino tanto que é duro para alguém demitir. Ninguém gosta de demitir ninguém. Só que chega num determinado momento que, depois das oportunidades dadas, as pessoas têm que ser convidadas a retirar. Eu pratico muito isso e falo isso com minhas equipes, que assim, a relação empregado-empregador, ela tem que chegar num ponto de independência. Eu sou independente para dizer para você a qualquer momento, te falar o seguinte: obrigado pelos seus trabalhos, mas hoje você não está entregando mais daquilo que eu preciso. Então eu estou te convidando para sair da empresa. Como qualquer colaborador, ele tem que também ser independente. Sim. E a independência profissional ela é construída para chegar para você e falar o seguinte: olha, eu tenho uma outra oportunidade, esse ambiente hoje não está... Eu já fiz isso na minha vida. Esse ambiente não está mais me agradando, então eu estou indo embora. O colaborador tem que ter essa independência. Se a relação for relação de medo, de pressão, é natural que as pessoas sejam provedores de famílias, quer dizer, as pessoas precisam daquele salário, e às vezes as pessoas até se submetem a situação muito ruim para ficar no emprego, para receber um salário no final do mês. Mas as pessoas não podem perder de vista que elas têm que buscar a independência profissional sob o aspecto de competitividade, de gerar sua própria empregabilidade, para falar o seguinte: olha, se o ambiente não está bom, se o ambiente está hostil para mim, eu acho que eu tenho que sair porque vai fazer mal para o meu fígado. Quais são os 3 perfis que você falou? Olha, é o espectador, o ator e o protagonista. Exatamente. Bem, vou pedir para vocês alguns breves segundos. Nós estamos aqui com o Afonso Rocha, que é superintendente do Sebrae Minas Gerais, tendo uma aula aqui. Tivemos uma primeira aula de 30 minutos, vamos ter mais uma de 30 minutos daqui a alguns segundos. Então eu te convido a permanecer acompanhando o Conexão Empresarial. A gente volta em alguns segundos após o comercial.